Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos na Fraternidade Francisco de Assis. Nossa casa fica na cidade de São Paulo e nossos trabalhos são realizados principalmente às sextas-feiras. Há também os trabalhos das quartas-feiras às 20 horas e também às quartas-feiras às 15h30 no período da tarde. Então hoje está conosco o nosso amigo Mário Mas. O Mário Mas tem um trabalho bastante grande na doutrina espírita, apresenta o programa Desafios e Soluções na rede Boa Nova de Rádio, às quartas-feiras às 23 horas e às sextas-feiras às 11 da manhã. E hoje vai falar para nós sobre comportamentos neuróticos e karma. Mário, por favor. Boa noite. É uma alegria estar com vocês. Espero que nós possamos sair daqui enriquecidos pelo que o Espiritismo oferece para nós e que este tema também possa ajudá-los a refletir sobre os comportamentos que temos. O tema comportamento neurótico é um pouco pomposo, né? Parece uma coisa assim muito complicada, mas nós vamos desmistificar e ver que são comportamentos que nós temos aí no processo evolutivo. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, com coisas que nos tocam mais direto, que nós sentimos, para falar destes comportamentos neuróticos. Quando nós comemos algo indigesto, o estômago vai reclamar desta alimentação que não foi bem aceita no nosso interior. Isto vai formar um mal-estar, uma indisposição, alguma alteração fisiológica nós vamos sentir por conta desse alimento indigesto. E de vez em quando nós fazemos isso. Você pega lá um prato que você gosta e de repente faz mal. Enquanto o organismo não colocar isso para fora, fica o desconforto, tá certo? Muito bem. Quando nós falamos do comportamento neurótico, estamos falando de algo semelhante. Quando nós guardamos dentro de nós algumas ideias e emoções discordantes dos nossos valores, isto causa um conflito interno, um desajuste, uma desarmonia interna. Deu para entender a analogia? Porque parece, às vezes, que este comportamento neurótico é algo da personalidade, é algo que a pessoa tem e não vai mudar. Não é bem assim. Todos nós passamos por crises diversas, conflitos, uma boa parte delas são passageiras, fazem parte do nosso processo evolutivo. É diferente de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. No transtorno de personalidade, a pessoa já reencarna com este transtorno, com esse desajuste. Por quê? Em vidas passadas, provavelmente ela causou uma desarmonia tão grande nela mesma, que hoje ela apresenta este comportamento. E provavelmente vai até o final da vida com esse transtorno, não é? Mas, dentro da visão reencarnacionista, nós vemos que esse transtorno também, como várias doenças, dificuldades que nós enfrentamos na sociedade, tem a finalidade de ajudar o indivíduo a sair do sofrimento. É um sofrimento temporário que está ajudando ele a limpar o seu mundo interior, a melhorar, a sair dessa desarmonia. A visão reencarnacionista traz isso para nós, sair dessa visão fatalista, que as pessoas nascem assim e não vão mudar nunca. Não é bem assim. Tudo que nós estamos enfrentando hoje é passageiro. Aliás, isso traz um conforto para nós muito grande, porque algumas pessoas acham que elas vão ficar eternamente sofrendo dos males que ela está enfrentando por enquanto. E não é assim. Tudo passa, tudo muda. Muito bem. Essa desarmonia que nós apresentamos pode ser por conta do predomínio na personalidade do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade. Uma pessoa egoísta, por exemplo, ela quer tanto atender os seus interesses pessoais que ela acaba prejudicando terceiros.
O egoísmo, a gente pode dizer que é uma doença da alma passageira, mas que traz uma certa desarmonia no indivíduo. Por mais que o egoísta tenha coisas, que ele obtenha, junte dinheiro, seja lá o que for, valores, ele não se sente saciado. Por quê? Porque o desejo dele é doente. O egoísmo não é um estado natural de consciência, um estado harmônico. Portanto, por mais que o egoísta tenha tudo o que ele quer, e ele procura ter achando que isso vai trazer segurança, ele não se sente seguro, ele se sente inseguro. Porque esses pertences que ele tem, esses bens, são fugazes. Logo, saem da sua mão. Ou, só de pensar em perdê-los, o indivíduo já vive os seus tormentos. O orgulho é a mesma coisa. O orgulho nos afasta das pessoas. Por quê? No orgulho, nós achamos que somos melhores do que os outros. Se eu sou melhor do que os outros, então eu vou tratá-los de forma diferente. Eu não vou respeitá-los na sua individualidade, na sua singularidade, não é? E isso vai trazer um problema no meu relacionamento com as pessoas. Então a gente começa a ver aí, nestes vícios de personalidade, que isso vai trazendo problemas nos seus relacionamentos interpessoais e até na sua sanidade, no seu equilíbrio pessoal. Se eu sou orgulhoso, toda hora eu fico medindo forças com as pessoas. Eu quero sempre ganhar, eu quero ser o melhor. Isto causa um transtorno na personalidade porque nunca ela está satisfeita com nada. No egoísmo é a mesma coisa, na vaidade. Então, são meios de o indivíduo buscar uma segurança, um bem-estar interior artificial, que não traz nada no seu interior. Enquanto ele não acordar e começar a cuidar do seu mundo interior. Bem, nós poderemos ter estes comportamentos neuróticos, que seria esta desarmonia interior, por conta das nossas atitudes, provenientes de vidas passadas. Mas por que de vidas passadas vai aparecer no presente? Porque está registrado no nosso psiquismo, não é? Assim como aquilo que estamos fazendo hoje, em nossa existência, fica registrado em nossa memória. E nós levamos estes registros para outras existências, que vão aflorar desde a infância em forma de alguns transtornos. É por isso que nós vamos encontrar muitas crianças muito tímidas. Quando recebem visita em casa, a criança se esconde de todo mundo, ou ela é muito medrosa, ela acha que os outros estão perseguindo, estão caçoando dela, estão ridicularizando, uma série de desconfortos que a criança enfrenta, que não existe motivo ali aparente para que ela sinta isso. De onde ela traz? É memória, ela traz do passado. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje, de bom e de mal, fica registrado no nosso interior e vai gerar ou equilíbrio, saúde na personalidade ou transtornos. Transtornos a gente pode entender como sinônimo de tormentos pessoais, não é? Ora, se estes tormentos do passado estão aparecendo, é que eles precisam ser trabalhados. Eles estão denunciando como a personalidade se encontra, talvez desequilibrada, e, portanto, precisa trabalhar essas questões pessoais. Nós temos também os comportamentos atuais, decorrentes dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas atitudes. O que nós pensamos a respeito da vida e de nós mesmos? Muitas vezes, nós não precisamos nem de obsessor para nos maltratar, porque nós fazemos isso tão bem, com os pensamentos persecutórios que temos sobre nós mesmos, nós nos colocamos tão para baixo que o obsessor fica secundário na vida da pessoa. Ela faz esse trabalho sozinha de aniquilar a sua existência. Agora você veja, é um paradoxo, não é? Uma contradição. Como que uma pessoa pode se maltratar assim? Ora, se nós temos a tendência à perfectibilidade, como diz o Livro dos Espíritos, a psicologia fala da autorregulação, que é uma tendência natural do indivíduo de se autorregular, auto-organizar. Outras linhas vão falar da homeostase, que é uma tendência ao equilíbrio. Nós estamos sempre caminhando para isso.
E por que alguém vai se maltratar tanto? É um paradoxo, não é? Tem um lado da personalidade que quer a saúde, que está buscando alternativas, saídas, está buscando leituras, tratamentos, conversar com as pessoas, desabafar, colocar isso para fora. Ao mesmo tempo, tem um outro lado que coloca o indivíduo para baixo, que ele fica medindo forças com os outros, se coloca para baixo, se subestima, se autoanula, não é? Ele desvaloriza todas as suas capacidades, todas as suas possibilidades. É comum, às vezes, nós falarmos com um amigo, nossa, você tem uma facilidade de fazer isso ou aquilo, e ela acha isso até agressivo, você está querendo me agradar, eu sei como eu sou, não é? O que ele está querendo dizer? Eu sei a droga que eu sou, não venha querer me convencer que eu sou uma pessoa legal. Por quê? A autoestima dele e a autoimagem, aquilo que ele pensa dele, está tão deteriorado que ele acredita realmente que ele não tem valor nenhum. Então, por mais que um lado queira colocá-lo em contato com a saúde, uma fica puxando para baixo. Muitas vezes nós espíritas poderemos achar que é uma obsessão, e não necessariamente. Se trata de uma auto-obsessão. O indivíduo está se obsediando, não é? Embora o lado que queira saúde, vida, esteja se manifestando. Bom, isso vai trazendo uma série de tormentos na personalidade, e esses comportamentos, esses tormentos que o indivíduo enfrenta, ele vai repercutir também nos nossos relacionamentos interpessoais. E aí, o que acontece? Quando eu prejudico os outros, esse prejuízo não fica só lá no outro. Por quê? Quando eu prejudiquei alguém, a imagem do que eu fiz fica dentro de mim. E isso vai trazer o quê? Sofrimento na personalidade. Algumas pessoas acham que são espertas quando elas fazem o mal para outrem ou prejudica uma instituição, achando que ninguém viu. E ela fica contente, ela se acha esperta. Ninguém vai perceber, ninguém vai achar. E ela acha que ela está livre das consequências daquilo que ela fez. Eu lembro de uma frase de Joana de Ângeles que diz o seguinte: o melhor para a pessoa que cometeu um erro é ela ser descoberta. Por quê? Quando isso acontece, ela começa a ressarcir o erro que ela praticou. O sofrimento de ser descoberta faz com que ela se redima interiormente. Ela saia dos tormentos que amanhã ou depois a culpa vai gerar na cabeça dela. Porque quando a pessoa faz uma coisa errada e passa desapercebido, ela pensa que passou, a cabeça dela tem o registro. No tempo e no espaço, essas informações vão começar a aflorar na sua consciência. É aí que vem a culpa e gera o transtorno na personalidade. Então nós temos que avaliar. Não vale a pena nós termos estes comportamentos que trazem prejuízo para outrem ou para as instituições. Porque o karma funciona tanto na nossa vida, como na vida dos outros e das instituições. Tem um autor até que diz o seguinte, que nós temos o ego karma, que é o karma pessoal, temos o grupo karma, que é o karma junto da família ou do grupo que nós fazemos parte, que pode ser do trabalho também, e temos o polikarma, é o karma com a sociedade. Então, o indivíduo que solta um balão e cai esse balão numa floresta e pega fogo, ele está adquirindo polikarma. Ele tem um compromisso de ressarcir a sociedade dos prejuízos que ele provocou. Ou um empresário que coloca um produto inadequado para ser vendido e isso traz sofrimento para as pessoas. Ele está adquirindo polikarma. E qual é o objetivo disso? De reeducar a pessoa, dele se deparar com as consequências para ele se conscientizar dos seus atos e modificá-los, não é? Ter atitudes mais acertadas para ele começar a ajudar a melhoria do planeta. Muito bem. Então você já percebeu em você mesmo esses comportamentos neuróticos? Todos nós temos. Nós poderíamos citar ansiedade. Quem não se sente diante de um acontecimento que está para acontecer? O indivíduo fica ansioso, fica pensando no que vai falar, no que não vai falar numa entrevista, por exemplo, numa apresentação no centro espírita. Ele fica antevendo sofrimentos que talvez não aconteça, mas na cabeça dele acontece. E isso traz um sofrimento muito grande.
Uma pessoa que tem uma ansiedade mais severa, ela não consegue sair de casa, porque ela acha que vai acontecer grandes sofrimentos, transtornos, etc. Também os conflitos internos. Faço isso ou faço aquilo? São coisas que nós guardamos interiormente que são opostas e geram um conflito na personalidade, deixando ela paralisada. Todos nós passamos por isso. Que mais? Medos, baixa autoestima, autoimagem distorcida. Então, que imagem você tem de si mesmo? Por exemplo, você pode ter a imagem de uma pessoa que você gosta como sendo de uma pessoa bem-sucedida, ou realizada, ou extrovertida. Muito bem, é a imagem que você tem do outro. Qual é a imagem que você tem de você? É uma imagem de sucesso, de realizações, de pessoa boa? É uma imagem de fracasso, de mal-sucedido, de sofrimento? Tem um psicólogo que diz o seguinte: o autoconceito, que para ele é sinônimo de autoimagem, é destino. Conforme o conceito que o indivíduo tenha de si mesmo, esse é o destino que ele vai ter. Se ele tem o conceito de fracasso, ele vai ter atitudes que correspondam a este autoconceito. Ele vai buscar meios para fracassar na sua vida. A pessoa que não gosta de si mesmo e também acha que os outros não gostam dela, ela vai buscar evidências nos relacionamentos com os outros para confirmar que ninguém gosta dela. Então, é uma autoimagem. Muitos de nós temos esta autoimagem formada na infância. Porque a criança, ela não tem uma imagem ainda de si mesma. Por quê? Ela não tem um autoconceito. Quem eu sou? Ela ainda não sabe. Eu sou esperto ou bobo? Eu sou gordo ou magro? Estas coisas vêm dos pais, dos familiares. Então, se a criança é esperta, todos vão começar a falar dela. Nossa, como você é inteligente, você é esperta, você consegue resolver as coisas facilmente. Ela vai formando uma autoimagem que vem dos outros. Do mesmo modo, alguns pais vão dizer: você é muito burra, você não aprende nada, para de ser chorão. A criança vai tendo como qualidades pessoais que ela é burra, que ninguém gosta dela, que ela não é inteligente. Então aí começa a formar a autoimagem da pessoa. Qual é a autoimagem que você guarda? A autoimagem que você tem é uma que você formou de si mesmo ou é uma imagem que você traz dos seus pais, dos seus amigos da escola? Pega, por exemplo, na escola, as crianças e adolescentes, eles para colocarem apelido nos outros, são terríveis. Basta uma criança se destacar, ser um pouco diferente, pronto, ela já vai ser taxada de alguma coisa. Se ela for gorda, ou se ela for magra, se ela for alta, ou se for baixa, ela já vai receber um apelido. E isto pode contribuir para formar a autoimagem dela. Então nós temos que reavaliar, porque esta autoimagem pode refletir muito nos nossos comportamentos, não é? E ser o destino, como eu falei. Por mais que a vida seja pródiga naquilo que traga para o indivíduo, ele busca meios de se cercear, de não dar certo. Porque lá dentro está codificado no seu mundo interior este insucesso, esta dificuldade que ele vai enfrentar. E quando as coisas boas aparecem, ele não consegue desfrutar. Não consegue. Um outro exemplo que eu uso. Alguém aqui já teve dor de dente? Todo mundo tem dente? Nós temos, alguns nós temos, não é? Muito bem, dor de dente dói? Dói, não é? Você, quando está com dor de dente, você consegue fazer meditação? Não. Consegue parar para comer aquele bolo de chocolate, fez regime a semana inteira, chega no sábado, vai comer aquele doce, desfrutar e a dor de dente está latejando. Você consegue comer o bolo? Não. Muito bem, a analogia que eu faço é o seguinte: o tormento pessoal é igual uma dor de dente que fica latejando. O indivíduo que tem um tormento pessoal, ele não consegue desfrutar dos momentos felizes. Aí qual é a lógica dele? A vida é uma droga, a vida não tem sentido, eu nunca estou bem, eu não consigo desfrutar das coisas, não existem coisas boas na sociedade. Não. Existe, é você que não consegue desfrutar, porque tem dor de dente interna, tem dor de dente psicológica, então não consegue desfrutar.
Então, esta pessoa tende a generalizar que a vida é sempre muito difícil, nada dá certo. Ela não está percebendo que ela está projetando os seus tormentos interiores no mundo. Então, é alguém que não consegue saborear, como alguém saboreia um bolo de chocolate, ela não consegue saborear momentos interessantes da vida. Ela compra algo que tanto queria, logo perde a graça. Ela não conseguiu sentir a sensação do prazer daquele objeto que ela teve. Ou se vai fazer uma viagem, tirar férias, seja lá o que for. Porque são as somatórias destas pequenas experiências que nós temos, que são gostosas, que vão trazer para o indivíduo sensações, bem-estar, uma concepção diferente da vida. O indivíduo doente, ele não consegue desfrutar de nada disso. Não é? Por mais que as coisas venham, ele descarta e ele quer sempre coisas diferentes. E aí ele começa a cair em coisas compulsivas. Sempre quer mais, e ele nunca consegue se saciar. Porque o mundo interior dele está doente. Como ele não sabe disso, quero repetir, ele projeta, ele acha que é o mundo que não lhe oferece oportunidades. Então, por exemplo, o indivíduo pode projetar o seu sofrimento na sua esposa, no seu marido, no chefe, seja lá em quem for, na mãe, no pai. Então, ele justifica, é você que me faz assim, você que não me faz feliz. Então, você pega uma pessoa dessa neurótica, ela enche o seu companheiro ou a sua companheira de cobranças. Você nunca fala que me ama, você nunca fala isso ou aquilo. Por mais que se fala que ama o indivíduo ou a mulher, ela não recepciona, ela não saboreia esta consideração, porque ela está doente. Então, tudo que se faz para ela é pouco. Agora, para a pessoa sadia, o pouco que se faz é muito, porque ela sabe saborear. Então, nós temos que avaliar isso. Nem sempre o mundo é perturbador, é caótico. Tem que ver se é o mundo ou é a nossa visão do mundo, porque isso pode fazer uma diferença fantástica. Eu costumo dizer o seguinte, se talvez levassem nós para uma região superior, seria um tédio, uma chatice. Você chega naquela região superior, está todo mundo sorrindo, alegre, uma visão otimista da vida, com conversas elevadas, e a gente olha tudo aquilo lá, sente um tédio, uma coisa sem graça. Por quê? Por causa da dor de dente. Ou seja, por causa das dores psicológicas. Aquilo lá não tem graça, porque os nossos tormentos interiores não deixam desfrutar daquilo lá. Diferente disso, a pessoa que está harmonizada no seu mundo interior, o pouco que ela tem aqui no planeta, mesmo em situações adversas, ela consegue desfrutar. Porque é um estado subjetivo. O nosso problema não é geográfico. Não é estar naquela ou outra região. Não quer dizer que essas regiões não ofereçam energias e condições mais salutares. Mas no nosso caso, enquanto nós não resolvemos esses problemas internos, nós não conseguimos desfrutar. Veja na literatura espírita, os livros de André Luiz, como de tantos outros autores, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco. André Luiz narra lá que eles têm um compromisso em nosso lar de não se queixarem, de não ficar lembrando das coisas terrenas. Por quê? Porque estas queixas, esta rememoração das coisas terrenas, trazem de volta as emoções perturbadoras que viveram enquanto na Terra. E isto gera uma desarmonia no ambiente. E ele vai dizer que existe uma música ambiente que gera um conforto, uma alegria, uma disposição diferente, por causa também desse compromisso que eles têm. Agora imagina no nosso plano aqui, onde os nossos pensamentos, as nossas emoções que nós jorramos, colocamos para fora incessantemente, perturbadoras, como refletem em nossos comportamentos. André Luiz vai dizer que ele vê verdadeiros focos, nuvens de pensamentos agregados, que se uma pessoa toma contato com aquilo, entra num pessimismo e num desânimo imediato, a vida perde o sentido.
Olha que interessante. Como você deixa as energias da sua casa? O indivíduo vem no centro, ele vem com ideias elevadas, chega aqui, mantém os pensamentos para cima, etc. Chega em casa, briga com todo mundo. Ele começa a jogar dejetos mentais na sua casa, no seu travesseiro, e começa a ficar perturbado. Ele sai do trabalho, quer chegar em casa e descansar, ele chega lá e fica mais perturbado. É claro, o que ele está juntando na sua casa? Energias perturbadoras ou elevadas? Então nós temos que avaliar. Nem tudo que parece, que nós imaginamos, é segundo as nossas crenças, né? Que o mundo, a nossa casa, as pessoas é que nos fazem sofrer. Talvez seja a nossa atitude diante da vida, que tem que ser mudado. Muito bem. Existe uma coisa que a psicologia chama de identificação. O que é identificação? Quando eu me identifico com um comportamento, eu ganho as características desse comportamento. Vou fazer uma outra analogia. Se você, ao longo do seu desenvolvimento, se identificou com o seu pai, você começa a se comportar como ele. Se ele é um tirano ou uma pessoa passiva, você vai adquirindo estas características, vai se tornando uma pessoa passiva, que foge dos enfrentamentos, ou é um tirano que briga com todo mundo, quer colocar ordem na casa. A pessoa vai se identificando com aquela característica do pai. Deu para entender? Ou da mãe, ou do chefe, da sociedade, seja lá do que for. Nós nos identificamos também com alguns dos nossos comportamentos neuróticos. Quando nós nos identificamos com um comportamento, nós temos a impressão que a nossa vida é aquele comportamento. Por exemplo, você pega uma pessoa insegura. É muito comum essa pessoa aparecer no consultório e falar: eu sou inseguro para tudo. Ela está identificada com a insegurança. Eu primeiro desmistifico isso da cabeça dela. Você é insegura para tudo? Ela fala: eu sou. Eu falo: você é insegura para amarrar o sapato? Não, mas isso não. Então não é tudo. É para algumas coisas que a pessoa é insegura. Nós tendemos a generalizar. E nós caímos na cilada da generalização. Não é? Por quê? Nós vamos nos auto-hipnotizando pela ideia que alimentamos. Eu sou inseguro para tudo. Não é verdade. É só em algumas situações. Então, isso precisa ser especificado para a pessoa sair dessa armadilha, porque provavelmente ela seja insegura para desempenhar o seu papel profissional, ou o seu papel de mãe, ou o papel de pai, que ela não foi preparada para isso, mas ela é suficientemente capaz de lidar com outras situações, que ela é expert, não é? Então isso é importante para resgatar a autoestima dela. Muito bem. Quando nós nos identificamos com um comportamento neurótico, nós achamos que nós somos aquele comportamento neurótico. E o que acontece? Esta identificação fragmenta a vida. Isso é importante nós estarmos conscientes. A vida parece que é aquele conflito que nós vivemos. O indivíduo acha que a vida dele é a perda que ele teve, se identificou com a perda. Acha que a vida dele é o excesso de peso. Acha que a vida dele é o insucesso profissional. Acha que a vida dele é o inferno de vida que ele leva no casamento. Ele se identifica com fragmentos da sua existência. E a vida se circunscreve a estes fragmentos. Então, ele tem uma visão linear da existência, ele perde o todo, a sua polivalência, tudo que acontece na sua vida, e fica detido no fragmento, na identificação. A minha vida é um inferno, porque eu sou mal empregado, não estou bem casado, não gosto do meu corpo, e por aí afora. Você percebe essa fragmentação da vida?
Com o passar do tempo, o indivíduo começa a se convencer, como ele também é convencido pelo exterior, que a vida dele não tem solução, que ele vai viver sempre esta situação difícil, porque ele se identificou. Identificar é ganhar as características. Então, é como se ele fosse possuído pelo comportamento. Deu para entender? Ele está se auto-assediando ou está sendo possuído por aquele comportamento. E ele perde de vista o todo, as condições diversas que acontecem na sua existência. E aí é óbvio que a vida perde o sentido, ela não tem nexo, porque o indivíduo vive tanto tempo confinado naquela situação que ela parece realidade. Ela ganha o status de realidade, de objetividade. E se você vai falar com a pessoa, ela te prova, por A mais B, que a vida dela é só aquilo. E não tem saída. Isso é drástico. Traz muito sofrimento. Parece que não tem alternativa. O que acontece com o espírito quando desencarna, o indivíduo que desencarna, em sofrimentos e vai para o umbral, regiões inferiores, por causa dos seus comportamentos inadequados? Ele tem a impressão que ele vai viver eternamente nestas regiões inferiores. Ele cai num monoideísmo, numa ideia única, e as sensações que ele tem daquela situação, que parece que não tem solução. E nós, quando enfrentamos essas situações aqui no planeta, essas identificações com alguns comportamentos, parece que não tem solução, que é sempre daquele jeito. Bem, o que acontece? Estas identificações, junto com a massificação, esses valores materialistas que nós recebemos da sociedade, como o próprio processo de socialização, de receber os conhecimentos, os aprendizados que nós temos da sociedade, da cultura, da família, etc., vão massacrando o indivíduo de tal forma que a vida dele parece ser somente esta material. Não é? Então, não tem saída. Você pega uma pessoa depressiva, conversa com ela. Ela acha que não tem saída, que vai ficar sempre assim. A angústia que ela sente é terrível, massacra a personalidade. Por quê? As emoções estão exageradas, exacerbadas, de perdas, de insucessos, como também de coisas do passado, que ela não consegue nomear, mas sente aquela angústia, aquela tristeza muito grande. Ou outras experiências, a solidão. Por mais que o indivíduo esteja no meio de pessoas, aquela angústia, parece que ela está sempre sozinha, que ela nunca consegue preencher. Então, a pessoa passa 5, 10, 15, 20 anos nessa experiência, parece que não tem solução. A pessoa sofre muito. E isso pode ser um resgate dela, não é? De coisas que ela tenha feito no passado, ou que está fazendo no presente, ou deixando de fazer. Aonde eu quero chegar com essa conversa? Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o que é Deus? A resposta é: Deus é a inteligência suprema. O que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos sofrimentos, eles não são casuais. Eles não são uma coisa em si mesma que não tem nenhuma função. Se Deus é a inteligência suprema, tudo que acontece em nossas vidas parte da inteligência, não é do acaso. O que domina as nossas existências é a causalidade, é a lei de causa e efeito, e não a casualidade. A casualidade, a nossa vida estaria à mercê da sorte ou do azar. O indivíduo diria: bom, eu tive azar de nascer nessa família esquizofrênica. Não, você não teve azar. Deus é a inteligência suprema.
Você nasceu nessa família esquizofrênica porque você traz tendências esquizofrênicas de vida passada. Foi programado a sua existência nesta família esquizofrênica porque você precisa passar por essa experiência. O indivíduo que tem uma doença degenerativa não teve o azar dessa doença começar a se manifestar do acaso. Não existe acaso, existe causa e efeito. Está se manifestando porque houve uma programação para erradicar dele fantasias. Então a doença tem uma função. O indivíduo que colocar a arma na sua cabeça, a sua vida não está na mão desse bandido. Está na lei de causa e efeito. Se não é hora, momento de você desencarnar, você não vai desencarnar. Não é o bandido que manda na sua vida. Não é o agiota que vai arruinar a sua família. Depende da lei de causa e efeito, das suas necessidades. Isso muda tudo. Porque nós nos identificamos tanto com a materialidade que parece que o caos domina nossas vidas. E não domina. Atrás do caos existe uma ordem. Existe uma inteligência governando tudo. Objetivando o quê? O nosso crescimento, a nossa melhoria. Então nós não estamos entregues ao acaso, ao azar. Não. Aí a nossa indagação deve ser diferente. O que essa experiência está me mostrando? O que eu preciso aprender com ela? Quando surge uma doença, a indagação é a mesma. Eu costumo dizer, se você tiver um infarto, o que o infarto está falando para você? Cuidado, você está estressado demais, está comendo besteira. Para de se maltratar, porque senão eu paro. O coração está falando isso. Ou você para, ou eu paro. O coração está alertando o comportamento inadequado da pessoa. As doenças estão alertando, estão falando para nós alguma coisa, estão passando uma mensagem. O problema que nós enfrentamos, o problema social de discriminação no trabalho, seja lá qual for, são sinalizações da vida de como estamos nos comportando. A vida é pródiga e nós não escutamos. Não escutamos. O indivíduo, então veja bem, de repente você está com algum mal, você sente uma indisposição física, uma doença. A primeira coisa que você quer, qual que é? Remover a doença. Isso não adianta. Por quê? Você removeu, ela vai voltar. Por quê? O indivíduo ainda não aprendeu o que precisava aprender. A doença está falando, você precisa mudar seu comportamento. O problema social, seja lá o que for. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Está no Livro dos Espíritos, pergunta 132. Resposta: Deus a impõe com o fim de levá-lo à perfeição. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar e não para sofrer. O sofrimento é consequência das nossas opções. Não é uma determinação divina. O indivíduo, ele bebe sem parar, arruína o fígado dele, é Deus que está castigando? É ele que está exagerando. Percebe? O indivíduo provoca todo mundo, na família, ele é aquele que fica acusando, provocando, aí todo mundo vira a cara para ele. Aí ele acha que a vida é má com ele, que Deus não gosta dele, que as pessoas se afastam. Espera aí, ele está se observando? Nós temos que ver o que estamos fazendo em nossas vidas, que está gerando tudo o que acontece agora conosco. Nós estamos tão condicionados aos efeitos da vida. O que são os efeitos? Alguns sofrimentos, algumas limitações, que têm uma causa anterior. Nós ficamos só no efeito, e não atinamos quais são as causas, o que eu fiz para gerar essa situação na minha vida. Enquanto eu continuar fazendo aquilo, eu vou ficar gerando problema na minha existência. Será que eu estou disposto a mudar ou não? O espírito Hamed, ele vai dizer, no livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver a respeito do karma.
O karma quer dizer que as tuas ações, atos e atitudes geram ações, atos e atitudes. Geram as consequências daquilo que nós fizemos. Teu karma é feito daquilo que causaste. Modifica teu karma mudando tuas ações. Isto é o óbvio. Mas será que nós mudamos as nossas ações? Enquanto eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Eu estou disposto a mudar esta conduta, este pensamento, para ter resultados mais satisfatórios? Isso é o que temos que perguntar a nós mesmos. Porque muitos de nós queremos que a vida se modifique, que as coisas aconteçam, mas nós continuamos gerando com as nossas atitudes as repetições daquilo que já vem acontecendo em nossas vidas. Olha, gente, isso é fantástico, porque está mostrando que nós somos os protagonistas do nosso processo evolutivo. Nós somos os construtores. À medida que nós vamos mudando realmente, vai mudando todas as situações. Depois ele continua. Ao transformares teu modo de ser, transformarás as reações na tua existência. Olha só, quem joga rosas é a primeira pessoa a se perfumar. Quem atira lama, por consequência, é o que mais se enlameia. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou jogando boas ações, eu vou me perfumando com elas. Isso vai perfumando a minha vida. O que eu estou jogando em cima dos outros? Acusações, provocações, eu já estou gerando tormentos na minha vida. Então, a indagação que nós devemos fazer é olhar para nós e falar, espera aí, eu sou uma pessoa irritadiça, eu sou uma pessoa que as pessoas evitam, eu sou uma pessoa que toda hora tenho determinados tipos de doenças, o que eu estou fazendo? Aí eu também vou acusar meu corpo, né? Meu corpo é uma droga, eu já nasci com essa disposição genética. Será que nasceu ou está formando? E se nasceu, não é para mudar? O karma, como diz Joana de Ângeles, é plástico, tem que ser mudado. Nós não temos que nos curvar a determinadas doenças ou limitações. Nós temos que buscar, de forma dinâmica, a sua superação. Ora, isso mostra que as possibilidades estão em nossas mãos, naquilo que nós façamos. Na melhoria da personalidade que somos, nós vamos mudando tudo. Podes modificar o teu karma aceitando o teu hoje e reprogramando tuas atitudes desagradáveis. Mudar o nosso comportamento. Gente, nós não somos pessoas acabadas. Acabadas, não estou falando de idade não, viu? E de maus tratos do corpo. Eu estou falando de estar pronto. Nós não estamos prontos, né? Nós somos um projeto em aperfeiçoamento. Nós podemos mudar os nossos comportamentos. Todas as nossas características de personalidades vão se modificando, isto é, quando nós vamos trabalhando para isso. Elas não estão prontas. Tirando o que eu falei, os casos de expiação, que o indivíduo traz alterações orgânicas, que ele não consegue de imediato mudar tudo, as provações nós podemos mudar. Porque a lei de causa e efeito, ela se manifesta através das provas e das expiações. Então, as provas nós devemos buscar mudá-las. Se você tem uma característica de personalidade que você não gosta, você já tentou, tem que persistir. Quanto tempo você persistiu? Eu dou o seguinte exemplo. Se você quiser ser engenheiro, basta você fazer a inscrição na faculdade? Não. Você tem que ir todo dia na aula, ler muitos textos, escutar o professor falar incessantemente, fazer muitos trabalhos, fazer pesquisa, trabalho de grupo durante 5, 6 anos, para assimilar um pouco daquele conhecimento. Quanto tempo você trabalha para mudar o seu comportamento? Meia hora? Lê um livro e já quer ser diferente?
O indivíduo lê um livro de autoestima, pronto, ele já acha, eu sou maravilhoso, eu gosto de mim, ela já acha que tem autoestima. Não é bem assim. Então, o quanto eu me empenho para mudar estas características que não estão satisfatórias na minha personalidade. O quanto eu me empenho. Então, veja bem, se você vai repetindo ao longo do tempo determinados comportamentos, este comportamento vai se incorporando à personalidade. Por exemplo, você está num ambiente de trabalho inamistoso, ou na sua casa. Sempre tem alguém que te provoca. Aí você dá vazão à sua irritabilidade. Você vai todo dia exercitando a sua irritabilidade. Chega uma hora que isto começa a ganhar características na personalidade, que a pessoa se irrita por qualquer coisa. Por quê? Porque ela treinou muitas vezes. Você quer mudar um comportamento? Treine incessantemente, consciente, para que você adquira aquilo lá. Treinar o quê? A calma, a ponderação, o discernimento, a afabilidade, a afetividade, o relacionamento interpessoal. Vai treinando. Nós modificamos, depende do empenho que nós temos. Acredita nisso. Nós somos perfectíveis, nós estamos destinados à felicidade. Nós temos que tirar esse fantasma que reencarnamos para sofrer. O sofrimento é consequência daquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Aliás, lembrando Allan Kardec, muitas pessoas diziam o seguinte: mas eu não sei por que eu sofro, as pessoas me perseguem, ou porque eu sou obsediado. Eu não faço nada para ninguém. O problema é esse, não faz nada. Allan Kardec fala, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Nós temos que sair dessa posição egoística de pensar só em nós e fazer o bem, pensar no outro, exercitar o nosso afeto, a nossa sociabilidade. Assim, nós vamos desenvolvendo virtudes e vamos melhorando a personalidade que somos. Muito obrigado, espero que as reflexões possam ter colaborado de alguma forma, espero que todos trabalhem isso em vocês, todos nós aqui precisamos trabalhar para tornarmos essa casa maravilhosa que é o planeta, num ambiente de luz que favoreça ainda mais o nosso progresso. Boa noite a todos. Tudo que o Mário falou tem a ver com o nome do teu programa, Desafios, Soluções, não é por acaso, né, Mário? Nosso agradecimento, Mário. A gente espera contar com você outras vezes. E os nossos amigos da internet, o nosso abraço. No nosso site www.fraternidadeassis.com.br poderão rever esse programa dentro de alguns dias e poderão também assistir todos os nossos programas anteriores, que são realizados sempre às sextas-feiras. Então, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.